Olá, tudo bem? Vou começar um assunto bem interessante aqui, que nós vamos associar o mês de julho. Tá? No mês de julho, o CFO faz uma campanha que é o Julho Laranja. E no grupo do Odonto Experts Radiologia, a gente usou essa campanha para estimular a conexão da radiologia com os dentistas parceiros. E em cima disso, na primeira semana de julho, a Odonto Experts promoveu a segunda semana do alinhador, onde a gente trouxe 4 empresas, 4 stakeholders que prestam serviço para ortodontistas na fabricação de alinhadores, no acompanhamento do ortodontista, para trazer para esse ortodontista opções para fazer com que o radiologista em cada cidade que promoveu essa divulgação fosse aquela pessoa que trouxe, o dentista parceiro que trouxe um conhecimento a mais para quem a gente presta serviço. Então, o ortodontista, para fazer o planejamento ortodôntico do paciente, para propor um plano de tratamento com o alinhador, ele precisa da radiologia odontológica para fazer a documentação ortodôntica. Então, nesse sentido, a Semana do Alinhador teve o propósito de aproximar o radiologista do dentista parceiro, do dentista para o qual a gente presta serviço. Então a gente teve um engajamento melhor do que o ano passado. Nas gravações o pessoal já está tendo acesso, acessou a plataforma para assistir as gravações. E foi muito legal o feedback das pessoas, dos ortodontistas, que passaram para a gente a impressão que eles tiveram da Semana do Alinhador. Então, antes da gente chegar e falar sobre o Julho Laranja, eu vou trazer aqui alguns conceitos extraídos desse livro. Rancharan é uma personalidade do mundo corporativo muito conhecida, autor de livros, empresário de sucesso e colaborador da empresa na qual eu fiz o meu primeiro MBA e estou fazendo o segundo. E uma das disciplinas que a gente teve no MBA de inovação empresarial foi exatamente sobre esse livro. Então, antes da gente falar sobre Julho Laranja e marketing, eu vou trazer aqui alguns conceitos que a gente extrai do livro. Antes de começar com esses tópicos do livro, eu trouxe, e eu gosto muito, vocês vão perceber que eu gosto muito de trazer frases desses players de consultores, de players de autores de livros, dessas pessoas que estão no mundo corporativo ajudando ao crescimento das pequenas, médias e grandes empresas. O Rancharan, ele desponta como uma pessoa que ajuda as grandes empresas diretamente, mas os seus livros ajudam a gente aqui embaixo, na base da cadeia das empresas. Né? Nós somos micro e pequenas empresas. Né? Então a gente presta serviço para dentista na especialidade da odontologia, somos especialistas em radiologia. Então, dentro do mundo corporativo, nós somos praticamente invisíveis para esse tipo de pessoas. Então, essa frase dele aqui é muito interessante e eu vou ler aqui para você, quando estiver assistindo, lendo e ouvindo a minha voz. Não basta que você seja inteligente, pense mais e seja criativo. Tudo isso é importante, você precisa disso, mas deve converter tudo em ação. Isso vai fazer você se tornar um profissional bem-sucedido. Então, quando ele fala isso, essa frase, ele fala para o mundo corporativo e para as pessoas que estão envolvidas em grandes empresas. Então, ali ele fala isso para as pessoas que almejam cargos de liderança, para gestores, para gerentes comerciais, para diretores, para CEOs, no sentido de ajudar na
transformação pessoal e, consequentemente, na transformação do local onde ele trabalha. Então, essa frase aqui é muito interessante. Então, é converter planejamento em ação. E isso é importantíssimo em qualquer segmento. E aqui, então, agora, as ideias básicas do livro. Que isso se aplica à nossa clínica. Então, quando você estiver lendo aqui e eu for lendo para você as ideias básicas, você vai perceber que, de alguma maneira, a gente aplica isso, a gente pensa nisso, mas não tem uma jornada definida. Às vezes a gente atua de forma empírica sem aquelas ferramentas e os conhecimentos técnicos que ajudam as grandes corporações. Então, quando a gente põe aqui conhecimento dos números, né, da sua empresa, Charan destaca a importância de entender os aspectos financeiros de uma empresa. Então, nesse sentido aqui do conhecimento dos números, ele fala que uma empresa tem que gerar fluxo de caixa, tem que gerar fluxo de entrada de dinheiro. Mas como você promove um fluxo de entrada se você não conhece os números, se você não conhece aquilo que precisa ser melhorado? Então, quando a gente fala dos números, é importantíssimo para a geração de caixa, para a geração de dinheiro, para que aquela empresa sobreviva, a gente acompanhar os indicadores de cada segmento, de cada processo, de cada setor daquela empresa, para que isso seja possível gerar a entrada de dinheiro. E aí, foco nos clientes. O autor ressalta que o sucesso de uma empresa está intrinsecamente ligado à sua capacidade de atender às necessidades dos clientes. Isso, assim, é de uma clareza e simplicidade tão grande que às vezes a gente não tinha enxergado isso. E aí, quando a gente pensa que o foco é no cliente, vem uma... Eu uso muito isso de uma outra maneira, com outras palavras na minha clínica, que eu falo em todo treinamento, em toda reunião que eu faço individual com alguém da clínica, eu falo, nós somos solucionadores de problemas. E quando a gente fala que nós somos solucionadores de problemas, para nós radiologistas, a gente tem que parar para pensar. Solucionar problema de quem? Porque, afinal de contas, a gente presta serviço para o dentista que indica para nós o seu paciente e a gente ajuda a solucionar o problema do paciente fornecendo imagens com laudos e sugestões para esse nosso colega dentista que indicou o paciente. Então a gente tem que estar atento que a nossa solução, a nossa ação de solucionar problema, nós temos duas frentes. E o dentista, a gente tem que entender, procurar entender de forma clara qual é o problema do dentista que a gente tem que solucionar. O problema do dentista que manda paciente para a gente é só a questão do fornecimento de imagem e um laudo? Na minha visão, não. Tá? Então eu queria te provocar aqui para que você confronte a sua ideia de radiologista na sua cidade para essa visão que eu estou te trazendo. Você não pode ser apenas um solucionador de imagem, de entrega de imagem para o dentista fazer o plano de tratamento dele. Porque se você faz só uma entrega de imagem a partir de um exame, a partir de um aparelho digital ou analógico, o número de aparelhos analógicos tem diminuído drasticamente, né, nas radiologias odontológicas, mas ainda existem sim, então não quero deixar quem usa o aparelho analógico de fora dessa avaliação, porque você também está solucionando esse problema dos dentistas na sua região, mas o meu ponto aqui é te provocar além. Eu, há algum tempo, passei a associar a minha jornada aqui como radiologista na cidade de Uberlândia como ao produtor rural brasileiro. O produtor rural brasileiro, ele vende commodity. E commodity, o preço da commodity é determinado pelo mercado, principalmente pelo mercado externo. Então, a arroba do boi
sobe, diminui, sem que o produtor, aquele que investe, aquele que tem a fazenda, aquele que tem o gado, aquele que gasta para fazer com que aquele bezerro se transforme num boi e esteja pronto para ser encaminhado para o frigorífico, esse não interfere de forma nenhuma no preço da arroba, no preço do produto que ele vai vender. Então, a partir do momento que o radiologista se torna fornecedor apenas de imagem, você fica na mão do mercado. E o mercado está repleto de dentistas ganhando pouco, uma disputa acirrada por pacientes, onde para ele o que importa é preço. Infelizmente, na odontologia, o que a gente tem é uma mentalidade de escassez, onde para estarmos atuando, para o dentista estar atuando e atendendo pacientes, na mentalidade da maioria, o importante é o preço. E isso nós vamos mudar com o tempo. Então, mudando aqui agora para a ideia 3, pensamento estratégico. Pensar de forma ampla e antecipar as mudanças do mercado, a fim de se adaptarem rapidamente e aproveitarem as oportunidades. Nessa ideia 3 do livro, é importantíssimo para nós que temos essa formação técnica de odontologia, aprender sobre as ferramentas para a gente ter condições, a partir do conhecimento que a gente vai adquirir nessa jornada do Odonto Experts, aplicar uma ferramenta como a matriz SWOT para fazer uma avaliação do mercado, para avaliar tendências, para avaliar quais são os pontos fortes que você tem, quais são as suas fraquezas, quais são as oportunidades, quais são as ameaças. Então, nesse sentido, ter esse planejamento estratégico é importantíssimo. E aqui eu vou chamar a atenção para um detalhe. Você que já está dentro da plataforma, eu vou sugerir que você acesse lá os hábitos. Hábitos que mudam, hábitos que fazem a diferença, que são os 3 primeiros hábitos, que é um conteúdo do livro, do 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, da empresa Franklin Covey, na qual eu faço o meu MBA, os 2 MBAs são nessa empresa, onde a gente traz essa noção da transformação da dependência para a independência, nessa espiral de conhecimento e de progressão contínua que a gente sempre busca e que a gente sempre vive durante essa nossa jornada, tanto acadêmica quanto profissional e quanto vida. E nesses 3 primeiros hábitos que já tem o conteúdo lá, a gente consegue essa vitória particular, sair da dependência para a independência. E depois, com o hábito 4, 5, 6, a gente ganha a vitória pública e aí a gente alcança a interdependência. E com essa visão de interdependência, o nosso relacionamento com o dentista, que é esse parceiro nosso, vai mudar. Então, a mentalidade ganha-ganha vai passar a fazer parte dos nossos relacionamentos e aí a gente vai ter condições de sair dessa dependência de precificação de commodity. A gente deixa de ser commodity, você passa a ser um agente de transformação na sociedade. E aqui, nesse pensamento estratégico de olhar o que está acontecendo e a tendência do mercado, eu vou te chamar a atenção para o hábito 2. Comece com o objetivo em mente. E nesse sentido, eu vou fazer só um comentário. Se você não tem um objetivo, alguém tem um objetivo e vai te usar. Então, isso é importantíssimo para o planejamento estratégico, a gente ter clareza de onde a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer para chegar lá, para que interesses dos stakeholders não interfiram no seu planejamento para alcançar aquele ponto B que você quer chegar. Então, é importantíssimo olhar para quem já assistiu a esse conteúdo gravado, reassista com essa provocação. Se você não tem um objetivo, alguma empresa tem um objetivo para usar você para que ele alcance o objetivo dele. Então, você pode estar sendo usado se você não tem clareza do seu objetivo e de como chegar lá. Ideia 4. Equipe talentosa.
ele discute a importância de identificar, contratar e reter os melhores talentos, bem como de criar um ambiente de trabalho que incentive a colaboração e o crescimento dos funcionários. Isso é importantíssimo. O relacionamento seu com os seus funcionários e principalmente a performance deles é de sua responsabilidade. Quando eu ouvi isso a primeira vez, que o fracasso, o baixo resultado do meu funcionário era culpa minha, eu fiquei indignado com a pessoa que me falou isso. Mas quando a gente começa a entender o que é liderança, a diferença de líder de gestor e de gestor de dono, nem sempre o dono é um bom gestor e muito menos um líder. Então, essa clareza de definição, de ideia básica, dos conceitos, as ideias dos princípios que a gente tem que seguir, é fundamental para que a gente possa alcançar o que eu comentei no comentário anterior, né, na ideia anterior, o objetivo. Então, são etapas que a gente tem que ir criando a partir dessa mudança de paradigma, sair dessa mentalidade de escassez, ganhar essa autoconfiança como dentista competente e capaz, para a gente chegar lá na nossa empresa e poder se relacionar com os nossos funcionários e identificar os pontos fortes de cada um, fazer uma seleção usando ferramentas de identificação, por exemplo, como o teste DISC, tá? Que aí você tem uma análise comportamental da pessoa, onde você passa a avaliar e montar a sua equipe de forma complementar, de forma que você não tenha na mesma equipe perfil comportamental iguais. Um perfil, funcionários com o mesmo perfil que não se complementam. Então, quando você percebe, identifica os pontos fortes de cada um e passa a selecionar a sua equipe para que os pontos fracos do seu funcionário A seja complementado pelos pontos fortes do B, que tem os pontos fracos complementados pelo perfil do seu funcionário C, você monta um time forte. Então vamos fazer uma analogia. Nós estamos aqui agora, nesse momento, durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Do que adianta uma seleção brasileira só de Martas? Então, um time, para ser bem sucedido, ele precisa de uma boa goleira, de boas zagueiras, de um bom meio de campo e de atacantes. Não adianta eu ter só atacante ou só defesa. O seu time tem que ser complementar e forte no conjunto. Um time que depende de uma pessoa só tem grandes chances de não de alcançar um bom resultado. Então, conhecer isso tudo é importante. Na nossa jornada, nós temos um gestor que vai nos auxiliar exatamente nisso: gestão de pessoas e formação de uma equipe de alta performance. A ideia 5, execução eficaz. Muitas vezes a diferença entre sucesso e fracasso reside na capacidade de implementar efetivamente as ideias e planos. A primeira frase que a gente leu aqui do Rancharan, no slide anterior, falava exatamente disso, de pegar o nosso conhecimento, pegar todas essas ideias e transformar em ação. Só que aqui eu vou trazer para você um dado que é alarmante e ao mesmo tempo nos tranquiliza. No mundo corporativo, com pesquisas feitas com as grandes empresas e milhares de pessoas, de líderes de vários, de todos os continentes, foi feita uma pesquisa que o maior desafio de uma empresa é a execução. Então você não está sozinho, eu não estou sozinho. Essa dificuldade de transformar a sua ideia de crescimento, essa ideia de transformação da sua clínica em realidade, em resultado, é o maior desafio encontrado em todas as grandes organizações, de fazer o brainstorm, escolher a ideia melhor para pôr em ação e obter o resultado. Essa execução é o ponto mais difícil de todas essas empresas. O que modifica uma empresa da outra? A sua capacidade de adaptação
e a capacidade de executar, capacidade dos líderes em fazer novos líderes e performar da melhor maneira, tá? Então, feito aqui trazendo aqui essa ideia do, do livro, o que o CEO quer que você saiba, nós vamos passar aqui agora para a ideia do marketing e do mês de julho laranja que está acabando. Então aqui, ó, mais uma frase do Rancharan antes da gente entrar para discutir o mês de julho. Ligue as pessoas, as estratégias e seu orçamento. Não adianta nada o Odonto Expert trazer aqui várias ideias, várias ferramentas, vários conceitos, várias formas de você, a partir da jornada RTP, transformar o seu dia e você não ter condições de implementar isso ou se endividar para comprar um equipamento novo. Lembra quando eu falei para você do seu objetivo, se chocando de repente com o objetivo de um stakeholder? A compra de um novo equipamento com uma tecnologia nova é o que vai te trazer o resultado que você precisa? A que custo? Então, ligar as pessoas, a sua clínica, você, as estratégias, ao seu objetivo e ao seu orçamento. Tudo de forma consciente. Então, Rancharan traz isso aqui para a gente ter essa noção do que é importante, de como fazer e o que precisa estar interligado. Então, aqui, Julho Laranja, basicamente, o CFO traz para a gente um marketing de relacionamento, um CRM, no qual essa nova forma de relacionamento com os nossos clientes, a gente vai trazer pacientes para a nossa clínica. Então, aqui, como radiologista, se eu ajudo o meu dentista que ele leve mais pacientes ao seu consultório e que ele solicite mais radiografias para mim, na minha clínica, eu, de forma indireta, aumento o meu fluxo de pacientes e ajudo e soluciono um problema do meu dentista parceiro. Então, aqui trazendo alguns conceitos de marketing. Marketing é a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades do mercado por meio de produtos ou serviços. Nós temos prestação de serviços que possam interessar aos consumidores. Então, nossos consumidores são os pacientes que vão até a nossa clínica e os nossos dentistas. Então, como explorar, criar e entregar valor para que os nossos clientes, pacientes e dentistas contratem o nosso serviço. E aqui eu trago uma ideia bem interessante do Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna. Há quem afirme que ele foi o precursor do que hoje a gente conhece como consultoria. E ele tem uma afirmação muito interessante, que é que se o marketing for bom, o departamento de vendas é irrelevante. Nas empresas existem dois setores que são fundamentais: marketing e inovação. Os demais são cosméticos, na visão dele. E isso choca muito. Mas quando você entende o que está por trás de que se o marketing for bem feito, a vendas é só uma consequência, isso fica muito claro e você passa a entender o que Peter Drucker disse. Ele não fala que os vendedores ou o departamento de vendas de uma empresa não deve existir, mas que se o produto desenvolvido a partir dessa explicação inicial aqui, de a arte de explorar, criar e entregar valor, o produto está tão bem terminado e aliado, casado com o desejo do cliente, que o departamento de venda não tem um esforço grande para entregar aquilo que ele quer. Então, é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou o serviço possa se adequar a ele e se vender sozinho. E dentro do conceito de marketing, a gente tem aqui os 4 P's: produto, preço, praça e promoção. Então, o produto dos serviços que a gente faz, o produto dos serviços que os nossos dentistas, colaboradores de dentista de mocho,
executa na sua especialidade, o preço que a gente determina para esse produto que a gente vende, qual o lugar que a gente atua, e a forma de promoção é promover esse produto e promover esse produto. Então, promover tudo isso. Então, quando a gente entende o que é marketing, que marketing digital, por exemplo, não é propaganda digital, isso é só um dos pesos, um dos pilares do marketing, a gente deixa de fazer coisas só porque a gente entendeu ou ouviu de um influenciador digital, ou de um curso, ou de uma palestra que a gente assistiu. Fazer marketing digital não é somente fazer publicidade e estar presente. Então, o que adianta você estar presente se você não está consciente do seu produto, do seu preço e do lugar que você atua? Para quem você está prestando serviço? E qual é basicamente o seu serviço que você faz? Então, mais uma vez, se você não sabe o que você precisa, você vai ser usado por alguém que sabe como te usar para alcançar os seus objetivos. Os objetivos deles, né? Porque os seus vai depender do nível de clareza que você tem sobre o que você é, o que você faz e aonde você quer chegar. Então, dentro do mês de julho laranja, a gente tem a campanha do CFO de levar, por meio de prevenção, os estudantes que estão de férias ao consultório de ortodontia para fazer um diagnóstico precoce e intervir o quanto antes para fazer essa correção. Nós temos o Dia Mundial de Saúde Bucal e nós temos a Semana Nacional de Prevenção de Câncer Bucal. Então, dessa maneira aqui, se você é um solucionador de problemas e você já entendeu que você não vende apenas imagem, com isso aqui a gente poderia ter ajudado a abrir a cabeça do nosso parceiro para que ele, por meio de campanhas, buscasse nas redes sociais e no próprio banco de dados fazer esse chamado para o seu consultório e indiretamente o paciente indo lá nesse dentista parceiro, ele encaminha para nós os pacientes e a gente presta o nosso serviço de diagnóstico por imagem. Então, a partir do momento que a gente muda essa mentalidade de solucionador de problema e não mais um fornecedor de imagem, a gente passa a pegar todas as datas dos meses comemorativas e criar um relacionamento melhor com o nosso dentista indicador. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês hoje é exatamente isso. Passar a enxergar a sua posição, a nossa posição na radiologia, fazer um repensar do como você está agindo, repensar os seus objetivos, repensar o seu relacionamento com o dentista indicador para transformar as suas ações a partir de conhecimentos que nós temos como objetivo na Odonto Expert, trazer conhecimentos novos, ferramentas novas, para que você possa, enfim, colocar em prática essa transformação para alcançar os resultados que você deseja e progredir. Então, essa jornada RTP foi pensada exatamente num caminho daquilo que você precisa. Porque todos nós podemos melhorar. O que a gente quer nessa jornada é fazer você repensar em cada uma das etapas, cada um dos processos que você tem na sua clínica, cada um desses processos que você tem de relacionamento com o seu dentista indicador, relacionamento com o seu paciente, relacionamento com o seu funcionário, a gente começar a repensar, transformar a partir desse choque de ideias que a Odonto Expert vai estar trazendo, para você poder chegar e alcançar esse resultado que você quer e progredir. Então aqui, para terminar, mais uma frase que está relacionada tanto ao cliente quanto aos seus funcionários e como qualquer um no networking, na construção de confiança interpessoal, sempre trate as pessoas de forma gentil. Então hoje eu trouxe basicamente essas frases do Ram Charan, porque nós desenvolvemos todos esses
todos os raciocínios aqui a partir do livro dele para fazer uma correlação com o mês de julho e de como a gente poderia ter aproveitado, e a partir de agora a gente vai passar a aproveitar os meses seguintes para fazer esse relacionamento, de fazer essa aproximação com o nosso dentista indicador. E para finalizar, você vai perceber que eu gosto muito de frase, uma frase sobre líderes, que é o que a gente precisa se tornar, tá? Você vai ouvir eu falando sempre essa diferença de líder para o gestor, e uma analogia bem interessante, que eu gosto muito, é que imagina você estando trabalhando numa floresta, e isso foi um exemplo lá do livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é um livro meio de cabeceira. E ele usa um exemplo de um grupo de trabalhadores que estão dentro de uma floresta, onde eles estão floresta de reflorestamento, vamos deixar isso claro, uma floresta de reflorestamento, de eucalipto, vamos trazer para o Brasil, uma floresta de eucaliptos, onde a equipe está ali promovendo o corte desses eucaliptos. E aí, num determinado momento, o gestor está ali organizando a equipe para que o corte aconteça. Esse é o gestor. Ele toma conta da equipe no que se refere ao corte. A diferença do líder, do gestor que está tomando conta da equipe, é que o líder é aquele que sobe na árvore mais alta dessa floresta e percebe se está ou não na floresta correta, se está ou não no local onde o corte desses eucaliptos deve acontecer. O gestor vai e executa a tarefa. O líder, ele sabe a tarefa que tem que ser executada. Ele escolhe, ele sabe o que é certo. Então, para finalizar com essa provocação de liderança e começar a desenvolver em nós esse espírito de liderança, os líderes proeminentes saem de seu caminho para aumentar a autoestima de seu pessoal. Se as pessoas acreditam em si mesmas, é impressionante o que elas podem fazer. Então aqui a gente reforça e volta lá das ideias do livro, do Rancharan, associando com a ideia de líder para construir essa equipe forte, com autoestima, criando neles a coragem de ser aquilo que eles conseguem. Então, é desenvolver tudo isso, é desenvolver a equipe, desenvolver a confiança, sair do caminho e deixar esses funcionários nossos fazer o trabalho deles. Até a próxima.